Oi, gente. Eu sei que ultimamente eu tenho destacado coisas que causam muita indignação na gente. As notícias relativas à Lava Jato, o consenso neoliberal, que eu vou abordar em breve em um outro vídeo, e coisas assim que são ruins para o Brasil e ruins que estão acontecendo no mundo. Mas hoje eu venho trazer a vocês uma notícia que deve trazer muita esperança para a gente, de um exemplo de um prefeito, Edmilson Rodrigues, que está fazendo na prática aquilo que a gente criou um abaixo-assinado para que fosse feito. Eu não estou dizendo que ele ter feito isso foi resultado do abaixo-assinado, até porque era uma promessa dele de campanha, antes da gente ter criado o abaixo-assinado. Mas essa identidade com abaixo-assinado Renda Solidária Já, que eu criei aqui no canal, é algo que traz muita alegria para a gente. Bem, o prefeito de Belém regulamentou nesta terça-feira um programa de renda mínima que pode chegar até R$ 450 reais, e concedeu entrevista a veículos de mídia alternativa. O fato dele ter concedido entrevistas à mídia alternativa me enche de esperança que ainda esse ano, né, em breve, eu espero, a gente consiga ter uma live com o prefeito aqui no canal Nova Máquina do Tempo. Eu estarei nos próximos dias entrando em contato com pessoas do pessoal que eu conheço para tentar intermediar essa conversa, que seria uma conversa muito proveitosa para todos nós, acredito. Eu venho insistindo aqui que o campo progressista e que a esquerda, quando chega ao poder, precisa criar programas e iniciativas que geram ganhos materiais para a população. E olha só o que o Edmilson Rodrigues disse: se um governo de esquerda não faz revolução, pode garantir a todos o direito de comer. As pessoas podem pensar, mas André, por que é tão importante ter programas que garantem o mínimo se nós precisamos de mudanças estruturais? Olha, às vezes um governo de esquerda não pode, na prefeitura ou no governo do estado, fazer todas essas mudanças estruturais que nós queremos de uma vez só. Mas ele pode ampliar o horizonte de possibilidades ao construir é, ganhos materiais para a população, ao realizar programas que garantem ganhos materiais para a população. E essa é a história, inclusive, de muitas conquistas de direitos sociais, né? Que existe essa identidade entre o direito social e as administrações que o construíram. Na Grã-Bretanha, por exemplo, não é? Na Inglaterra, é, na verdade, na Inglaterra, no pós-guerra, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, o National Health Service foi criado pelo Partido Trabalhista Britânico. E isso criou uma relação muito forte entre a população e o Partido Trabalhista Britânico, e posteriormente se tornou, inclusive, um motivo de orgulho para o país. Nós vimos aqui no Brasil como o Plano Real elegeu e reelegeu Fernando Henrique, e o Bolsa Família foi muito forte para ajudar as vitórias de Lula. Então é importante você ter uma política que produz ganhos materiais para a população. E nesse momento da pandemia, um programa de renda é absolutamente fundamental. É absolutamente fundamental. Com vistas para uma renda universal de cidadania, que seria realmente muito importante, não é? E a reportagem traz o seguinte: que enquanto o governo federal corta o auxílio emergencial e, após pressão, trabalha para retomá-lo no valor de apenas R$ 200, e ainda com contrapartidas sociais, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, implantou um programa de renda mínima que deve atenuar a extrema pobreza a milhares de pessoas na capital paranaense, que foram submetidas a isso pela pandemia do coronavírus. Trata-se do Bora Belém, que vai garantir, como eu já disse, até R$ 450 a pessoas em situação de vulnerabilidade. Um programa não muito diferente, o programa Bora Belém, da ideia do Renda Solidária Já do Boulos em São Paulo, né? Renda Solidária, o já quem acrescentou fui eu no abaixo assinado, né? E ele foi finalmente regulamentado, né? A ideia é garantir pelo menos 22 mil famílias de Belém que não recebem sequer o Bolsa Família. A esquerda não pode ter como plataforma, como agenda política, apenas derrotar o Bolsonaro, ser o contrário do Bolsonaro.
não pode ser apenas defensora da ciência, não engajar em negacionismo. Essas são coisas importantes, mas não são suficientes. A esquerda precisa ter uma plataforma. Eu venho falando sobre isso já há bastante tempo, e essa plataforma deve conter, sim, uma renda universal de cidadania como objetivo último, mas que durante a pandemia tem que tentar implementar programas de renda solidária para os mais pobres, para as pessoas que estão em situação de dificuldade, porque eles são a prioridade, obviamente. Mas superado esse momento e chegando ao governo, tem que pensar em renda universal de cidadania como um direito de cidadania a mais, assim como os direitos sociais de saúde, de educação. Mas esses direitos, obviamente, não são suficientes para quem tem um projeto, como a gente defende aqui no canal já muitas vezes, de transformação do próprio Estado brasileiro. Mas eu quero fazer vocês pensarem o seguinte: quando a gente garante esses direitos, a gente expande o horizonte de possibilidades da população. Uma população que está passando fome, e tem gente no Brasil passando fome, uma população que está desesperada, que não tem acesso ao básico. Se a gente vai a essa população e tenta argumentar, olha, vocês estão nessa situação, mas nós temos que criar um espaço de democratização dos espaços de trabalho e modificar a produção da riqueza brasileira para uma produção cooperada. Essas pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: ei, eu preciso comer, eu preciso sobreviver, eu não posso dedicar energia e esforço e militância num projeto futuro de transformação da produção e do crescimento do setor cooperativo e de uma mudança de como a sociedade se organiza. Claro que a pessoa não vai dizer assim, vai dizer simplesmente que precisa comer, mas e mesmo aqueles, eu diria até aqueles que têm mais instrução, que têm mais educação política, vão dizer basicamente isso: olha, a gente não pode investir num projeto futuro, a gente tem que garantir a sobrevivência dessas pessoas agora. E esse raciocínio é absolutamente compreensível. Agora, pense numa seguinte situação: a esquerda garante renda solidária para os mais vulneráveis, depois garante renda universal de cidadania, reforça o financiamento do SUS, torna o financiamento das unidades de saúde da família um financiamento federal totalmente garantido e amplia os investimentos na educação. Melhora a educação, requalifica a segurança, a polícia brasileira, melhora a capacidade dela de enfrentar o crime organizado através de buscas usando a inteligência policial e não através da pura e simples repressão. Modifica e começa a criar incentivos para a produção cooperada gradualmente. Se você cria um contexto desse com justiça tributária, né, com um sistema tributário justo, se você cria um contexto dessa natureza, o que acontece? Você vai para essas mesmas pessoas que agora têm saúde, têm educação, têm renda, têm mais oportunidades de emprego, com um sistema tributário justo, vai ter ampliação do consumo, então vai ter mais emprego e mais força do mercado interno. E aí você vai para essas pessoas e diz: pô, agora você tem saúde, educação, mais segurança, tem habitação, tá conseguindo estar alimentada e tudo mais. Ótimo. Mas que tal agora nós investirmos em expandir o setor cooperado? A gente modernizar a produção através de uma democratização gradual dos espaços de trabalho. Que tal agora a gente pensar mais profundamente em um projeto que absorve e que integra um projeto ecologicamente sustentável como central da produção da vida em todos os ambientes? Que tal a gente... Essas pessoas vão olhar e vão dizer: poxa, vamos comprar essa ideia, vamos batalhar por isso, vamos estar do seu lado. Vocês garantiram a nossa sobrevivência, vocês melhoraram a nossa vida, agora nós vamos estar do lado de vocês para transformar o Brasil. Perceberam? Não é muito difícil de entender. Se a esquerda construir, como Edmilson Rodrigues está fazendo aqui, mecanismos e políticas em todos os espaços que assumem, que criam benefícios
reais para a população, essa população vai estar do nosso lado quando a gente tentar enfrentar os privilégios da oligarquia, os privilégios das elites. Quando a gente resolver enfrentar e querer transformar e querer democratizar a política, o sistema político, e quiser democratizar os espaços de trabalho. Porque aí a população vai ter superado aquela situação de maior desespero, vai ter uma gratidão e vai ter uma relação que vai ver no campo progressista conquistas que ajudou a construir e vai lutar ao nosso lado para conquistas ainda maiores, conquistas ainda mais profundas. Isso é fundamental. Quando eu falo em mudanças graduais, eu não falo para elas serem lentas, não. Eu falo porque eu vejo que se a gente conseguir caminhar uma primeira etapa em direção ao menos a um estado de bem-estar social que de fato cuida da população, nós vamos ter uma melhor chance, uma melhor possibilidade de fazer reformas mais profundas. E era isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. O link para a reportagem que tem os detalhes do programa Bora Belém vai ficar no comentário fixado, assim como o link para o nosso curso introdutório sobre a obra de Pierre Bourdieu, que alguns de vocês já se inscreveram e eu torço que vocês continuem divulgando para a gente crescer ainda mais essa possibilidade de educação também de forma online, né, de qualificação científica e tudo mais. Eu conto com a ajuda de vocês e espero ver nos comentários as pessoas dizendo que, olha André, eu convenci um amigo a fazer seu curso, ou André, me inscrevi no seu curso, estamos juntos aí. Espero contar com a ajuda de vocês nessa empreitada, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na Nova Máquina do Tempo. Tchau, tchau.